Oi vocês! Se vocês sabem que eu estou na Vila Belmiro, é porque alguma coisa ocorreu aqui hoje. E vamos falar um pouquinho da coletiva do Alexandre Matos. Mas antes eu peço para você deixar o like, por favor, se inscrever, porque somos quase 25 mil nesta belezura de canal. Então, por favor, se inscreve para fortalecer e me ajudar a bater os 30, os 35, os 40. Mas vamos começar abaixo pelos 25. Se torne membro se você quiser e se inscreva, tá? Então é isso. Se inscreve, hypa também, que é uma belezura. Hypar e você me deixar lá na página inicial do YouTube. Me ajuda, vai. Bom, hoje tivemos Alexandre Matos aqui na Vila Belmiro para falar sobre algumas questões, obviamente mais sobre mercado, né? A janela fechou ontem, ficou pelos 4 reforços que já foram anunciados. E a ideia foi basicamente demonstrar o porquê da dificuldade do Santos nesse mercado. Fiz um vídeo na sexta-feira falando sobre o descrédito do Santos no mercado e ele reforçou esse discurso logo abrindo a coletiva, mas agradeceu a quem chegou também, enfim, vamos falar um pouquinho de tudo. Sobre essa parte de descrédito, é o óbvio que precisa ser dito, né? Ele explica muito sobre o Santos com essa dificuldade de ir ao mercado, a dificuldade do sim dos jogadores, dos empresários e como foi corrida essa janela. Mas lógico, precisa ser dito também o quanto o Santos se embananou nessa janela, né? O Santos não se antecipou, o Santos deixou para cima da hora, acabou ficando com a xepa ali do mercado da bola. Teve dificuldade pelo sim, é uma verdade, muito pela questão de garantias financeiras que praticamente não existem, né? Palácios deu errado porque não queria vir, mas também esbarrou em questão de garantias financeiras com outros clubes. Então, essa parte é o óbvio que precisa ser dito, mas precisa também ser colocado quanto o Santos se colocou nessa posição. Então, como não se antecipou, como teve uma troca de treinador, teve que esperar o Vojvoda e tudo mais, trouxe jogadores mais confirmados pelo treinador do que jogadores que o Santos acreditaria por scout, análise de desempenho, ficou nessa pendência e acabou no que deu, né? Foram 4 reforços, o suficiente para 2 zagueiros, um meio-campista, que foi o Vitor Hugo do Flamengo, enfim, isso vocês já sabem. Passando por essa questão de mercado, ele entra por outras questões, eu vou usar o celular para relembrar todos os assuntos. Depois da janela difícil, ele falou das entradas e saídas, né? E falou sobre valores, ó. Vou até ler um pedacinho do que ele disse, ó. Com as saídas, o Santos arrecadou algo em torno de 106 milhões, os valores atuais e de parcelas futuras. E as 8 aquisições entre compras e outros que vieram livres, o Santos fez um investimento na ordem de 43 milhões. Um resultado positivo de mais de 60 milhões. Só que dentro desse valor, ele esqueceu, por exemplo, do Cabaleiro, que é um valor parcelado a perder de vista. Então é um pouco menos do que esses 60, tá? O Santos, no fim das contas, realmente teve entrou mais do que saiu. Mas não foi tanto quanto esses 60 milhões, é um pouco a menos do que isso. Então ele gira em torno dessas entradas e saídas de nomes que chegaram e saíram. O que foi? 50. São 50 milhões? Gira Em torno de 50 milhões. Eu achei que você tinha falado para eu parar. Não sabia se tinha alguém passando. Falou da venda do Luca Meireles. Essa parte foi um incômodo para mim, porque ele exalta demais essa venda do Luca Meireles e aí acaba disfarçando um pouco o cenário que foi a saída do David Washington, que daria também espaço para o Luca Meireles, e lembrando que a saída do David Washington consequentemente esbarra em 800 mil de salário que foram retirados da folha do Santos. Então essa venda do Luca teve que ser feita justamente para o fluxo de caixa, né? O Santos precisava vender alguém e acabou não conseguindo vender o JP Sherman. O Luca recebeu uma proposta, mas ele exalta muito, muito, muito essa venda. A aspa é super longa, eu vou poupar vocês, mas parte dela o negócio foi de excelente pelo valor. O presidente disse que podia fazer, mas que o Santos tem que ser respeitado, ninguém vai montar no Santos. Enfim, ele exalta mais do que deveria, na minha visão, essa venda, porque é muito disfarçado essa parte em que o David Washington saiu e, consequentemente, 800 mil também saíram, né? Ele teve vida evolutiva. Essa questão veio junto, praticamente, com essa venda do Luca Meireles. Mas, enfim, a venda tinha que ser feita, ele puxa um pouco pro lado dele, né? Naturalmente é uma coletiva positiva, pensando nessa ascensão do Santos, nessa janela e nessas vendas que foram feitas. E aí ele puxa um pouco essa sardinha pro lado dele, mas particularmente eu não concordei, acho que vocês também se incomodaram bastante com a venda do Luca Meireles. E aí ela fica muito mais exposta depois da saída do David Washington. Sobre o elenco fechado e se o Santos vai fazer negociações depois dessa janela fechada, então ir atrás de jogadores livres, ele dá uma sabonetada. Então é nessa parte que me incomoda, a falta de esclarecimento, a falta de cenário completo, né? Por exemplo, a do David Washington, a do Luca. Ele disse que não vai confirmar, mas também não vai negar. Nem eu nem tu descobre aí, luta pra apurar, eu vou ficar na minha. Mas não deixou muito claro se vai atrás de novos jogadores nessa próxima janela livre, né? Que vai até o final do mês. Ele fala muito sobre Neymar também, tá? Perguntando se o Neymar vai para o próximo jogo por conta do campo sintético.
E essa parte do Neymar foi bem complexa porque teve muito elogio. E tá tudo bem o dirigente ter que elogiar o craque, ter que elogiar o Neymar, tem uma renovação no final do ano para acontecer e tal. Mas o momento, não sei se pede isso, ou do jeito que foi feito. Porque ele fala sobre o Neymar ser um ótimo atleta, mas que ele também é inspirador como principalmente homem. A sua humildade, o caráter, o pai que ele é um exemplo para a geração do homem de pai e por tudo que faz pela sociedade como a fundação dele. Então assim, extrapola um pouco o nível na minha visão. Tudo bem, tem fãs e fãs do Neymar, vocês podem amar o Neymar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu não tô dizendo isso. Mas o dirigente ir a público falar de exemplo de homem, de pessoa, de pai, de geração, diante das circunstâncias que vive o Santos hoje, além de passar pelo Neymar essas circunstâncias, me pegou um pouco, tá? Então eu acho que faltou um pouco de dosar, sabe? Só dosar um pouco, entender que, óbvio, você tem que exaltar o seu craque, que você quer a renovação no final do ano, mas de forma ponderada e se colocando na posição de dirigente, porque acabou passando um pouco do limite. Ele fala do Neymar pai também, o quanto ele ama o Neymar pai como pessoa. E sobre o sintético, ele respondeu, o Neymar já colocou isso publicamente, o quanto ele detesta sintético no caso. Falei disso com o Vojvoda e o Neymar está disponível sempre, mas respeitando os seus limites. Mais uma sabonetada por aqui, porque não deixou claro se o Neymar tem que jogar porque é jogador do Santos, está contratado, e outros jogadores que também têm problemas também vão jogar no sintético sem querer jogar, ou se ele vai jogar nos seus limites porque não tem condição, caso ele vá para o sintético, ele corre grandes riscos de ficar fora por conta de uma futura lesão. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Eu não vou nem ir muito longe. Ele fala do Marcos Leonardo, mas enfim, falou sobre jogadores que quer vir para o Santos e o quanto é priorizado isso, né? Jogadores que querem estar no Santos, tipo o Palácios que deu errado, que estava acertado e no fim das contas desistiu e para eles tudo bem. E o Marcos Leonardo, no caso, o Santos foi atrás, um erro, vale dizer, mas no fim das contas ouviu um sonoro não e aí ficou exposto diante dessa procura e aí ele dá uma sabonetada relacionada a isso também. Fala sobre jogadores que querem chegar e é isso que tem que ser priorizado, blá. No fim das contas, eu achei a coletiva ruim. Essa é a verdade. Eu acho que tiveram esclarecimentos que, do ponto de vista torcedor, de nomes que foi perguntado, né? Andrei Quintino, ele falou, tiveram outros pontos em relação a negociações que ele até deu uma esclarecidinha meio básica, mas do ponto de vista jornalístico, pra gente que estava na sala de imprensa, eu acho que a expectativa era de uma transparência real, e ela foi usada de forma parcial, na minha visão, por exemplo. Para mim, sobretudo, acho que o que mais indica que essa coletiva foi parcial foi essa questão do Luka. Foi uma ótima venda. David Washington saiu, espaço para o Luka, sai 800 mil, mas tá bom. Tinha que ter feito uma venda para respirar e trazer essas tais garantias. Tem Neymar para pagar aí ao longo do caminho que não foi pago também. Então o Santos se coloca nessa posição e acaba ficando muito, muito exposto em coletivas dessa forma. Então, no fim das contas, para mim, a coletiva foi menos esclarecedora do que eu gostaria. Acho que para vocês, em alguns pontos, foram positivos, né? É sempre muito bom ver dirigente dando a cara para falar. É raro acontecer aqui no Santos, então esse ponto é muito positivo. Mas sempre que acontece, eu me vejo muito nessa posição de não querer fazer pergunta, porque não vai ter a resposta que eu quero, no sentido de esclarecimento, não que eu quero de ouvir. Por exemplo, o JP Sherman era uma pergunta que eu tinha na coletiva, o Ricardinho Martins fez sobre uma proposta que chegou para ele de 3 milhões, e ele não esclareceu essa proposta, por exemplo, para nós, o porquê que ele não joga, o porquê que ele não tem sido relacionado, e o porquê que não foi vendido. Então, quais são os planos para o JP Sherman? Eu pensei em pegar o microfone para reforçar a pergunta do Ricardinho. Você tá me entendendo? O quanto pouco esclarecedor foi para mim? E aí eu desisti, porque eu senti que eu ia ter menos respostas e ia me frustrar com a resposta. Isso aí ia ser um Gabriela Brino do setorista da Vila para vocês falarem, a Gabi fez pergunta. Então, pra mim, não foi muito legal. Eu espero que pra vocês tenha sido melhor do que pra mim na visão jornalística, que vocês tenham se sentido seguros de alguma forma em alguma resposta que ele tenha dado. Mas pra mim ficaram muitas dúvidas mesmo, em relação ao mercado, sobretudo. Achei que a gente ia ter algumas respostas sobre jogadores que foram frustrando as negociações com o Santos e o motivo disso, se foi só garantias, se foi porque o Santos realmente se posicionou no mercado falando, não quer vir, então não vem, irmão. Fica aí na tua. Sei lá, algum posicionamento mais firme em relação a essas negociações recentes que foram feitas, eu esperava um pouco mais de esclarecimento. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me expliquem se vocês gostaram. Eu quero muito ouvir vocês. Chamei alguns amigos torcedores para entender se gostaram também. De forma geral, eu vi nas redes sociais pessoas elogiando. Ele fala muito do Arão, tá? Esqueci de falar do Arão, que é um ponto importante. Sobre Arão, ele não vai sair, pelo visto, mesmo ainda não ele ter sido esquecido pelo próprio Matos na coletiva. Deixa esse detalhe importante para vocês, que conforme foram citados os que chegaram, o Arão foi esquecido pelo Matos.
mas não tem chance de sair mesmo diante de apenas um jogo no Santos e essa questão do DM sobre uma lesão rara na panturrilha, um edema raro na panturrilha ter acontecido e por isso ele não ter jogado, e aí ele até tentou jogar e o Vojvoda disse que não. Não é bem por aí, né? Mas vamos esperar. Arão é do Santos, não está nos planos se desfazer do jogador. O Vojvoda vai ter que ir para um vai ou racha, tipo, e aí, o que tu quer? Tu vai jogar? Tu não vai jogar? O que a gente vai fazer com você? Mas, enfim, é uma opção, ele falou sobre isso. E sobre esse edema raro, por isso que até o momento ele tá há tanto tempo sem aparecer como uma opção. Mas é isso, me contem se vocês gostaram. Eu, como eu disse, chamei alguns amigos, vi que as redes sociais tiveram elogios e eu queria entender o ponto de vocês, o ponto de vista de vocês sobretudo. E é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Falei muito, são 10 minutos de vídeo, credo. Não esquece de se inscrever, por favor. 25 mil. Vai, me ajuda, tá bom? Se inscreve aqui. Deixa um like, por favor, para o YouTube entregar para mais santistas que querem saber sobre a coletiva do Matos e outros temas, porque vocês sabem que o que não falta aqui é vídeo. Ontem fiz live com o Mussetti, tinha uma sozinha, então assim, sempre tem atualizações e ainda tem mercado aberto, agora com jogadores sem contrato, então certamente teremos vídeos aí ao longo da semana ainda sobre isso. E é isso, hypa o vídeo, tá? Que é muito importante pra mim, pra eu estar lá na tela inicial do YouTube como uma referência da parte do esporte, tá? Obrigadão, beijo pra vocês e até a próxima.